Ele era enorme. Aos 84 anos, Cliff Richard confessa tudo em sua autobiografia. Cliff Richard nasceu Harry Roger Webb em 14 de outubro de 1940 em Lucknow, Índia Britânica. Os primeiros anos de Cliff foram marcados por grandes mudanças e resiliência. Após a independência da Índia, sua família retornou à Inglaterra em 1948, estabelecendo-se em Hertfordshire. Ainda criança, ele vivenciou as dificuldades de adaptação à Grã-Bretanha do pós-guerra e enfrentou os desafios da pobreza e do choque cultural. No entanto, a música tornou-se sua válvula de escape e paixão, e na adolescência ele começou a sonhar com uma carreira artística. Adotou o nome artístico Cliff Richard. Cliff representando o rock em Rock and Roll e Richard como uma homenagem a Little Richard, um de seus ídolos musicais. Cliff Richard surgiu na cena musical britânica no final da década de 1950, numa época em que o rock and roll ainda era novidade e um tanto controverso. Seu grande sucesso de 1958, Move It, é frequentemente considerada a primeira canção de rock and roll britânica autêntica. Uma música que até mesmo John Lennon reconheceu como inovadora, com sua banda de apoio The Shadows. Inicialmente conhecida como The Drifters, Cliff rapidamente se tornou a resposta britânica a Elvis Presley. Sua persona inicial, como o ídolo do rock elegante e guitarrista, conquistou os corações dos adolescentes em todo o país. Ao longo da década de 1960, Cliff Richard não apenas manteve seu sucesso, como também conseguiu permanecer relevante mesmo quando os Beatles e a invasão britânica remodelaram o cenário musical. Ele estrelou uma série de filmes musicais leves e de grande sucesso como The Young Ones, 1961, Summer Holiday, 1963 e Wonderful Life, 1964 com Sorli. Tô ainda. Mas sua populari. Sua presença em cena e imagem impecável o tornaram um favorito do público de todas as idades, permitindo-lhe unir gerações. No entanto, a história de Cliff não se resume apenas a sucessos musicais e no mundo do entretenimento. É também uma jornada de despertar espiritual e transformação pessoal. Em 1966, ele declarou publicamente sua fé cristã. Uma decisão que teve um profundo impacto em sua vida e carreira. Ele começou a incorporar mensagens mais morais em suas apresentações e se envolveu com diversas iniciativas beneficentes e programas religiosos. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Cliff conseguiu manter uma reputação de integridade e disciplina pessoal. Ele nunca se casou e sua vida privada permaneceu em grande parte digna e livre de escândalos apesar de décadas sob os holofotes. Nas décadas de 1970 e 1980, Cliff se reinventou mais uma vez, passando de ídolo adolescente a artista pop maduro. Ele alcançou um dos feitos mais raros na indústria musical, mantendo o sucesso por décadas. Emplacou grandes sucessos como Devil Woman, 1976, We Don't Talk Anymore, 1979, Wired for Sound, 1981 e o clássico natalino Mistletoe and Wine, 1988. A capacidade de Cliff de adaptar seu estilo permanecendo fiel aos seus valores permitiu que ele atingisse novos públicos sem alienar sua base de fãs original. Sua colaboração com produtores contemporâneos e sua abertura a novas direções musicais demonstraram uma versatilidade que muitos de seus pares não possuíam. Apesar de enfrentar desafios, incluindo batalhas judiciais e uma investigação de grande repercussão na década de 2010 que acabou não resultando em acusações e gerou ampla comoção, Cliff Richard permaneceu um símbolo de perseverança e dignidade.
Em 1995, ele foi condecorado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II por seus serviços à música e à filantropia, tornando-se o primeiro artista de rock and roll a receber tal honraria. O título de cavaleiro não foi apenas uma honraria pessoal. Foi também um reconhecimento do seu impacto cultural e das suas contribuições de longa data para a vida britânica. Cliff Richard tem inúmeros recordes e distinções. Ele é o único artista a ter emplacado sucessos no top 5 do Reino Unido em 8 décadas consecutivas. Um testemunho impressionante de sua popularidade duradoura. Vendeu mais de 250 milhões de discos em todo o mundo. E seu nome é frequentemente mencionado ao lado dos grandes nomes da história da música. Sua base de fãs leais, conhecida como Cliffettes ou simplesmente Cliff Fans, abrange gerações e permanece apaixonadamente devotada a ele. Seus singles, natalinos, em particular, tornaram-se parte da tradição natalina britânica, refletindo sua habilidade de mesclar sentimentalismo com acessibilidade. Além das estatísticas e da fama, no entanto, Cliff Richard é lembrado por algo mais profundo: seu compromisso em manter os pés no chão, sua coragem em falar abertamente sobre sua fé e sua resiliência diante da adversidade. Ele usou sua influência não apenas para entreter, mas também para inspirar, oferecendo um modelo alternativo em uma cultura de celebridades frequentemente marcada por excessos e instabilidade. Cliff Richard, uma das figuras mais duradouras da música popular britânica, viveu uma vida que de muitas maneiras desafia as expectativas tradicionais impostas às celebridades internacionais. Apesar de ser admirado e adorado por milhões, Richard permaneceu solteiro por toda a vida, um aspecto incomum e muito comentado de sua imagem pública. Sua vida amorosa, embora frequentemente alvo da atenção da mídia, foi marcada mais pela discrição e complexidade emocional do que por escândalos ou relacionamentos passageiros. Uma das revelações mais comoventes sobre as decisões pessoais de Richard veio à tona décadas depois, por meio de uma carta profundamente sincera que ele escreveu em outubro de 1961 para sua primeira namorada séria, a dançarina australiana Delia Wicks. Naquela carta de 3 páginas, escrita quando Richard tinha apenas 21 anos, ele desabafou sobre a angústia de ter que escolher entre a felicidade pessoal e sua carreira em ascensão. O casal mantinha um relacionamento estável. Havia 18 meses, um período significativo para alguém no início da fase vertiginosa da fama. Richard escreveu com franqueza, confessando que, como cantor pop no auge de sua ascensão, sentia-se compelido a sacrificar algo inestimável, o direito a um relacionamento duradouro com uma garota especial. A decisão, escreveu, ele foi uma das mais difíceis que já tomou e esperava que não a magoasse muito, mas sabia que certamente a magoaria. Continuou explicando que desistir da carreira musical, a paixão que definira a sua própria identidade, era impensável. Expressou também um profundo sentimento de responsabilidade familiar, dizendo que desde a morte prematura do pai, a mãe e as irmãs passaram a depender inteiramente dele. Ele reconheceu que o mundo do entretenimento agora corria em suas veias e que estaria perdido sem ele. Em uma das passagens mais ternas e altruístas da carta, Richard aconselhou Wicks a seguir em frente a buscar a felicidade com alguém que pudesse lhe dar a vida que ela merecia. Encontre alguém que seja livre para te amar como você merece ser amada, escreveu ele, e alguém que seja capaz de se casar com você. Foi um momento de maturidade emocional e autoconhecimento, mostrando um jovem lidando com a tensão entre o amor e o dever, e escolhendo um caminho que acabaria por definir o resto de sua vida. Décadas depois, quando Delia Wicks faleceu em 2010, aos 71 anos após lutar contra o câncer, seu irmão Graham revelou que ela ainda estava profundamente afetada pela decisão de Richard. Ele disse que ela ficou devastada com o término e descreveu Richard como um homem muito agradável. Foi uma mágoa silenciosa, mas duradoura.
Um exemplo do custo emocional da fama que muitas vezes passa despercebido pelo público. Apenas um ano após o término com Wicks, quando Richard tinha 22 anos, ele iniciou um breve relacionamento romântico com a carismática e adorada atriz britânica, Una Stubbs. Conhecida por sua personalidade vibrante e talento, Stubbs já se consolidava como uma figura constante no entretenimento britânico. O romance de Liz, embora breve, refletiu a busca constante de Richard por uma companhia significativa em meio aos desafios da vida de celebridade. Mais tarde, na década de 1960, a vida amorosa de Richard tomou rumo sério quando ele começou a namorar a dançarina Jackie Irving. Ele recordava esse período com muito carinho, descrevendo Irving como absolutamente linda e lembrando-se de como eles haviam sido inseparáveis. O relacionamento deles era mais do que um caso passageiro. Era um relacionamento no qual ele parecia realmente considerar o casamento. No entanto, como em relacionamentos anteriores, as pressões e complexidades de seu papel público provavelmente contribuíram para o seu fim. Mais tarde, Irving casou-se com o cantor e ator Adam Faith, e Richard ficou novamente a refletir em silêncio sobre o que poderia ter sido. A década de 1980 trouxe talvez o romance mais bem documentado e amplamente especulado da vida de Richard, seu relacionamento com a estrela do tênis Sue Barker. Barker, ex-campeã do Aberto da França e semifinalista de Wimbledon, estava no auge de sua carreira esportiva quando conheceu Richard em 1982 aos 25 anos. O romance de la rapidamente cativou a imaginação do público alimentado por uma mistura de glamour atlético e carisma de estrela pop. Richard, que a essa altura já era um ícone nacional, viajou para a Dinamarca para assistir Barker competir em uma partida de tênis. E os dois logo foram fotografados juntos em Wimbledon, abraçados e de mãos dadas. As imagens provocaram um frenesi na mídia, com tabloides e fãs se perguntando se o eterno solteirão finalmente estaria pronto para se estabelecer. Em uma entrevista de 1983, Richard discutiu abertamente a possibilidade de casamento com Barker, afirmando: "Estou saindo com Sue, a única garota com quem quero estar no momento, e se o casamento surgir, eu o apreciarei." Foi um momento raro e espontâneo, oferecendo ao público um vislumbre de Richard como um homem genuinamente considerando um futuro que incluísse amor, parceria e família. Contudo, em setembro daquele ano, ele já havia moderado as expectativas dizendo: "Casar não é vital e ser pai não é vital, mas eu gostaria de me estabelecer e ter uma família um dia." Em julho de 1984, a própria Barker falou com carinho de Richard, dizendo: "Eu o amo. Ele é ótimo e tenho certeza de que nos amamos." O afeto e o respeito mútuos eram evidentes. Mas, mais uma vez, o romance esfriou. Em 1986, Barker começou a namorar o tenista Stephen Shaw, e Richard comentou que ele e Barker ainda mantinham uma amizade valiosa. "Temos respeito mútuo, um pelo outro, e isso significa muito para mim." Ao longo da vida, Richard falou com franqueza sobre suas experiências amorosas, explicando por que o casamento nunca se concretizou. "Tive alguns falsos alarmes", admitiu ele certa vez. "Já estive apaixonado, mas o casamento é um grande compromisso e ser artista consome muito tempo." Suas palavras ressaltam o conflito central que moldou suas escolhas amorosas: a tensão entre desejos pessoais e obrigações profissionais. Um dos capítulos mais agridoce da história amorosa de Richard envolveu a lendária cantora e atriz Olivia Newton-John. Ao falar sobre seus sentimentos por ela, Richard relembrou ter sido apaixonado por ela no início dos anos 70. Mas, como explicou com resignação, na época em que eu e muitos de nós estávamos apaixonados por Olivia, ela estava noiva de outra pessoa. Receio ter perdido a chance. Newton-John, conhecida por sua graça, beleza e talento,
ocupava um lugar especial no coração de muitos, incluindo Richard. Seus comentários refletem uma persistente sensação do que poderia ter sido, o tema que ecoa em vários dos relacionamentos que ele discutiu publicamente. Aos 84 anos, Sir Cliff Richard, o ícone eterno da música pop britânica, finalmente decidiu abrir as páginas de sua vida da maneira mais sincera e sem filtros. Seu mais recente livro de memórias, A Head Full of Music and Memories, uma cabeça cheia de música e memórias. Richard não apenas revisita sua notável carreira de 7 décadas, mas também compartilha reflexões pessoais guardadas a 7 chaves. Memórias do estrelato e anedotas íntimas, envolvendo algumas das figuras mais lendárias da história da música. Uma das revelações mais surpreendentes e que mais chamou a atenção da mídia surge em um capítulo onde ele reflete sobre a enorme magnitude cultural dos Beatles e, mais especificamente, sobre sua admiração pessoal por Paul McCartney. Quando Cliff declara ele era gigantesco, não se trata apenas de um comentário sobre a fama de Paul McCartney, mas de uma afirmação que ressoa com profundo respeito profissional, admiração competitiva e peso emocional. Richard, que já era um nome conhecido no Reino Unido quando os Beatles ascenderam à fama no início dos anos 1960, descreve como o surgimento de McCartney e a explosão dos Beatles transformaram o cenário musical quase da noite para o dia. Para Cliff, que havia dominado as paradas britânicas nos anos 1950 com sucessos como Move It e Living Doll, os Beatles representaram tanto um desafio quanto uma revelação. Ele admite que o talento artístico, o carisma e o gênio de Paul como compositor eram inegáveis e revolucionários mesmo para uma estrela já consagrada como ele. No livro Cliff, não hesita em detalhar o momento em que ouviu Love Me Do pela primeira vez no rádio. Ele relembra ter ficado impressionado com a frescura e autenticidade da música, sentindo instintivamente que os Beatles e Paul, em especial, estavam inaugurando algo completamente novo. Embora já tenha sido apelidado de Elvis britânico, Cliff reconhece humildemente que Paul McCartney redefiniu o gênero com um som que era ao mesmo tempo jovem e atemporal. Ele escreve sobre a incrível capacidade de McCartney de mesclar lirismo poético com apelo universal, transformando temas comuns em fenômenos culturais. Paul não apenas compôs canções, confessa Cliff. Ele compôs a trilha sonora da nossa juventude e das nossas vidas. O que é particularmente comovente é que, apesar das tensões ocasionais entre estrelas pré-Beatles como Cliff Richard e a New Wave que os Beatles representavam, Richard insiste que nunca houve uma rivalidade real, apenas respeito mútuo. Não éramos inimigos. Éramos pioneiros de maneiras diferentes, observa ele em suas memórias. Eu fui o ato de aquecimento para uma revolução musical que Paul e os Beatles completaram. As revelações de Cliff vão além, mergulhando em interações privadas e memórias pessoais. Ele descreve encontros com Paul em eventos da indústria e cerimônias de premiação, e como McCartney sempre manteve um ar de modéstia, apesar de seu sucesso colossal. Ele nunca se comportou como um cavalheiro mesmo depois de ter sido condecorado, diz Cliff com um sorriso. Ele era sempre acessível pé no chão e também engraçado. Ele até se lembra de ter compartilhado um momento tranquilo nos bastidores com Paul durante uma apresentação no Royal Variety, onde os dois brincaram sobre o envelhecimento das estrelas do rock e a pressão para se manterem relevantes. Foi naquele momento, admite Cliff, que ele sentiu uma rara afinidade com alguém que entendia tanto o peso da fama quanto o isolamento que ela às vezes traz. A autobiografia também aborda a maneira como ele e McCartney vivenciaram o intenso escrutínio da mídia e a interseção muitas vezes dolorosa entre a vida pessoal e a imagem pública. Cliff fala honestamente sobre o preço do estrelato, ecoando o laço tácito compartilhado por ícones que estão sob os holofotes desde a juventude. Ele revela que ver Paul continuar se apresentando bem aos 70 e 80 anos o inspirou a se manter ativo em sua própria carreira.
fazendo turnês, gravando e abraçando seu legado com orgulho e em vez de se afastar dele. Conforme Cliff reflete sobre sua vida, fica claro que suas palavras sobre McCartney são mais do que mera admiração. São uma homenagem a um companheiro sobrevivente da fama, a um irmão musical que ajudou a moldar a era de ouro do pop britânico. Ao confessar seu respeito de longa data por Paul McCartney, Cliff Richard não apenas honra um titã da música, mas também se coloca honestamente dentro da história daquela época, reconhecendo os gigantes que vieram depois dele, ao mesmo tempo que celebra o papel que desempenhou ao abrir as portas para o gênero. Agora, e em sua 9ª década de vida, as memórias de Cliff Richard não são apenas um relato revelador, mas um testemunho da resistência, do talento, da amizade e do complexo mosaico da história da música. Suas reflexões sobre Paul McCartney oferecem uma rara visão da admiração mútua compartilhada por dois dos artistas mais amados da Grã-Bretanha. Cada um, uma lenda por direito próprio, cada para sempre ligado na história da música moderna.